todos nesse momento nos acomodando confortavelmente em nossos lugares. Vamos relaxando o nosso corpo, acalmando a nossa mente, o nosso coração. Vamos deixando lá fora os nossos problemas do dia a dia, nossas dificuldades. E vamos nos ligando aos amigos espirituais conosco presentes nesse momento. Vamos cumprimentando o nosso mentor individual, vamos agradecendo a esse companheiro querido, a sua presença ao nosso lado em todos os momentos nessa nossa caminhada pela Terra, sempre nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo. Vamos cumprimentando o mentor de cada um aqui presente, vamos cumprimentando a todas as equipes que comparecem para o trabalho dessa noite. Vamos pedindo às equipes de higienização e limpeza que percorram todos os ambientes dessa casa, toda a parte interna, toda a parte externa, retirando toda a negatividade que porventura houver, para que permaneçam apenas energias renovadoras, de amor, de paz, de serenidade, de harmonia. Vamos cumprimentando nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, mentora da nossa casa. Vamos pedindo a sua proteção, que ela nos envolva em seu manto de luz e de paz e nos ajude a ser mais amorosos, mais caridosos, mais tolerantes e mais fraternos. E junto de nossa Mãe vamos até Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, e agradecemos a Ele os ensinamentos que nos trouxe nos seus evangelhos, seu amor infinito e a sustentação que nos dá através dos seus mensageiros celestes. E junto de Jesus e de Maria já vamos até o mais alto, até nosso Pai Criador. E agradecemos ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nos são proporcionadas para o nosso crescimento e aprendizagem, por mais esta encarnação nesse abençoado planeta Terra, por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem e os inimigos desencarnados. Esse capítulo, o item 1 e 2 desse capítulo são relatos do Evangelho. O primeiro é de Mateus e o segundo é de Lucas. Eles falam exatamente a mesma coisa. Então eu vou ler, só para a gente dar início, ao item 1, que é o item em Mateus, versículo 20, capítulo 20, versículos 43 a 47. Pagar o mal com o bem. Então, Jesus dizendo, né? Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita
que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 20, 43 a 47. Então, eu imagino que uma das maiores dificuldades que Jesus teve quando encarnou nesse planeta, exatamente para nos ensinar como agir, né, o que nós deveríamos fazer, foi exatamente dizer que precisávamos amar os inimigos. Imaginem que aquele povo, né, os judeus estavam acostumados a seguir a lei de Moisés, que dizia, né, olho por olho, dente por dente. Então, o meu inimigo, eu preciso revidar, né, porque o meu inimigo me prejudica, ele faz mal para mim, o que eu tenho que fazer? Dar o troco. E vem Jesus e fala, não, amai os vossos inimigos, fazei o bem a que vos odeiam, para seres filhos do vosso Pai. Então, realmente, para a pessoa que só pensa na vida como essa existência, essa única existência, é difícil imaginar por qual razão eu preciso amar o meu inimigo. Mas o tempo se passou e nós aprendemos, especialmente o Espiritismo vem nos explicar muitas coisas que dão a chave do entendimento de muitas coisas que Jesus falou. Agora a gente já está entendendo melhor. Por quê? Em primeiro lugar, a gente precisa saber quem são os nossos inimigos, né? Será que nós somos pessoas ótimas, nós somos bonzinhos, eu faço só o bem, eu sou justo, eu sou caridoso? Então, por que eu tenho inimigo? Esse camarada lá, ele não gosta de mim, por quê? Por que será? Né? À toa, sem nenhuma justificativa? Então, hoje nós percebemos que existem leis, né, que regem o universo, que regem a Terra e o nosso comportamento. E existe uma lei que é a lei do progresso, que ela nos diz o seguinte, que tudo progride na natureza. E nós também progredimos. De uma maneira ou outra nós progredimos. Isso significa o quê? Que hoje nós somos a melhor pessoa que nós já fomos em toda a nossa existência, em todas as nossas encarnações. Imaginem vocês que hoje nós ainda somos esses seres tão imperfeitos, tão cheios de defeitos, orgulhosos, egoístas, que só pensam em si, etc. e tal, como nós não fomos há 2 séculos atrás, na Idade Média, no tempo de Jesus, né? É só a gente pensar, estudar um pouquinho a história da Terra e a gente vê o que acontecia naquela época. E quem eram aquelas pessoas? Exatamente nós. Então, se nós hoje somos desse jeito, antes nós fomos muito piores. E nessas diversas encarnações que nós tivemos, nessas diversas vidas, com toda certeza nós já prejudicamos muita gente. Nós já fizemos muito mal aos nossos semelhantes. E é exatamente isso que acarreta hoje a gente ter inimigos, né? Porque se hoje eu não fiz nada para aquela pessoa e ela não gosta de mim, algum motivo tem que ter, né? Ou seja, se não nessa encarnação, alguma oportunidade lá atrás, é o que eu já fiz muito mal. Então a gente tem que entender quem são esses inimigos e por que Jesus disse isso que ele disse, né? Que nós devemos amar
os nossos inimigos e orar por eles. Então, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, né? E o ensinamento principal de Jesus é o amor, e por consequência a caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, quando nós já conseguimos ser um pouquinho menos egoísta, um pouquinho menos orgulhosos, nós podemos, então, né, nós já vencemos essa etapa, nós podemos ter um amor, entre aspas, pelos nossos inimigos. Por quê? Amar os inimigos não é a mesma coisa que amar ao amigo, né? O amor aos nossos parentes, às pessoas próximas, aos nossos amigos, é um amor especial. É um amor que eu me sinto bem quando eu chego perto dessa pessoa, eu quero abraçar, eu quero beijar, né? Esse é o amor do amigo. Agora, o amor do inimigo, o amor ao inimigo, não pode ser a mesma coisa. Não pode, inclusive, porque é uma lei natural. Depende da lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Então, quando eu chego perto de uma pessoa que não gosta de mim, ela vai emitir em minha direção fluidos negativos. E eu vou sentir aquela sensação ruim. Da mesma maneira, quando eu chego perto de uma pessoa que me ama, ela vai emitir fluidos amorosos, né? Fluidos positivos. Eu vou sentir de uma maneira completamente diferente essa sensação ao aproximar das pessoas. Então, como é que eu faço para, mesmo recebendo essas sensações, esses fluidos negativos, amar ao inimigo? Então, o que é amar ao inimigo? Amar aos inimigos é não lhes ter ódio. Começa por aí. Limpar o nosso coração de todo ódio, nem rancor, não tenho raiva, nem desejo de vingança. Então, não quero me vingar. É perdoar sem segundas intenções. Então, vou perdoar sem condições, né? Sem segundas intenções, sem querer vingar, sem opor obstáculos à reconciliação. Vou tentar fazer de tudo para me reconciliar com aquela pessoa. É desejar para aquela pessoa o bem e não o mal, mesmo que ela me deseje o mal. É alegrar-se com o seu bem, quando ela está bem, quando ela tem algum progresso ou algum benefício, é se alegrar com a alegria daquela pessoa. E não ficar aborrecido porque aquela pessoa está indo bem. É ajudar em caso de necessidade, né? Mesmo que a pessoa continue não gostando de nós, abster-se de atos e palavras que possam prejudicá-los, sem a intenção de humilhá-los e pagando sempre o mal com o bem. Então, isso seria amar aos nossos inimigos. Não é fácil, é para aquele que já conseguiu dar um passo na sua evolução moral, né? Então já é menos orgulhoso, menos egoísta e pode compreender tudo em relação aos inimigos. Então, dizer que nós sofremos as perseguições do inimigo, de uma pessoa que não gosta, injustamente, não tem o mínimo cabimento, né? Porque a justiça divina não deixaria que um inocente, completamente inocente, pagasse algum débito que ele não deve. Então, se eu estou sofrendo, é porque eu mereço, né? Então, nós não sofremos injustamente. E também tem outra coisa. A Terra é um planeta considerado de provas e expiações.
Nós estamos aqui para enfrentar essas provas e passar por essas expiações. E os inimigos, né, são um instrumento da justiça divina que nos cobra alguma coisa que nós fizemos lá atrás. Então, em nome da justiça divina, eles estão sendo instrumento para que a gente possa enfrentar essa situação, possa mostrar que nós já perdoamos, que nós já esquecemos, que nós temos paciência, que nós somos indulgentes. Então, esses inimigos são um instrumento da justiça divina. Então, como aquelas pessoas do tempo de Jesus, ainda hoje as pessoas, muitas dizem que é um absurdo, né, amar os inimigos. As pessoas que não creem em nada além da vida presente, que não acreditam, né, são os materialistas que não acreditam na vida após a morte. Então, eles acham ridículo dizer que precisam perdoar os inimigos, não aceitam. E que os inimigos, eles só me atrapalham, então por isso, se possível, eu preciso eliminar esses inimigos. Mas aqueles que já conhecemos o Espiritismo, que nós já temos uma fé que nos explica muitas coisas, nós compreendemos então que a Terra é esse planeta de provas e expiações, que por isso o mal ainda é necessário na Terra, né? Porque nós temos o mal dentro de nós. Então, o mal da outra pessoa é aquele que vai proporcionar com que eu elimine o mal dentro de mim, né? Então, esses inimigos servem de instrumento para que eu possa dar esse salto, né, de melhoria na minha condição moral, para que eu possa ser mais paciente, mais resignado. E nós entendemos também que se nós não podemos nos queixar das provas, que é para isso que a gente está aqui, então nós também não podemos nos queixar daquele que é o instrumento dessas provas, ou seja, exatamente aqueles que se consideram os nossos inimigos. E entender isso já é um pensamento que nos predispõe ao perdão, né? Aquela pessoa não está me prejudicando, ela não está me prejudicando, ela está se prejudicando a si mesma. E ela está me fazendo um benefício, porque enfrentando essa situação, eu vou provar que eu já consigo perdoar, que eu já sei me resignar à vontade de Deus, que eu tenho paciência. Então, são coisas que eu já aprendi e eu vou superando através do quê? Através dessa oportunidade que essa pessoa, que é meu inimigo, está me dando. Então, quem tem esse entendimento compreende que o ódio e o rancor só nos rebaixam. E para ser superior ao inimigo, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser melhor que eles, né? Temos que ter uma alma mais nobre, mais maior, mais generosa. Bom, e outra coisa, nós, além dos inimigos encarnados, nós temos os inimigos desencarnados, né? Então a gente sabe que da mesma maneira que nós estamos cercados por amigos espirituais, pelos espíritos que nos querem bem, pelos espíritos que zelam pela nossa segurança, né, pelo nosso bem-estar, nós temos também ao nosso lado os inimigos desencarnados, que são exatamente aquelas pessoas que numa oportunidade lá atrás nós prejudicamos e agora eles vêm cobrar essa dívida que nós temos com ele. Então, como é que nós podemos fazer para nós nos livrarmos dessa influência? Porque
o inimigo desencarnado ele vai se fazer presente através da obsessão, né, e da subjugação. A única maneira que nós podemos nos libertar dessa perseguição é fazermos as coisas da melhor maneira possível. O bom procedimento não dá pretexto a represálias. Então, esse espírito inimigo, entre aspas, que nos persegue, nos observa para que possa nos influenciar de uma maneira negativa na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai nos observar. Mas se ele vê que nós fazemos as coisas todas da melhor maneira possível, né, procedendo bem, então primeiro que ele não vai ter oportunidade, não vai ter motivo para represálias. E nós podemos fazer desse inimigo um amigo, tanto antes como depois da morte. E como nós podemos fazer com esse inimigo desencarnado que, de uma maneira ou de outra, se sente no direito de vir nos cobrar determinadas coisas. Nós podemos orar por eles, mesmo que a gente não tenha o conhecimento de quem seria essa pessoa, por que ela está, né, me perseguindo, qual é o problema. Oremos, né, por eles. Porque é o que a gente pode fazer. E eles percebendo que nós somos pessoas melhores, eles vão desistir dessa perseguição e vão procurar um outro caminho. É por isso que é muito importante a gente exatamente fazer o Evangelho. Quando a gente faz, por exemplo, o Evangelho no lar, chega lá na nossa casa, naquele horário que nós marcamos, naquele dia que nós marcamos. Vai lá no local onde nós estamos, vai estar cheio de amigos e inimigos desencarnados. E nós vamos ler a passagem, como nós estamos lendo aqui agora, e eles vão ouvir essa passagem de Jesus. E vão ouvir aquilo que nós estamos pensando a respeito disso. E nós vamos fazer uma prece por esses inimigos desencarnados. Eles vão entender que nós não somos mais aquela pessoa que lá atrás, numa ocasião distante, agiu de maneira errada e prejudicou essa pessoa. Mesmo porque quando nós fizemos a nossa oração no Pai Nosso, nós vamos pedir perdão, perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quando nós perdoamos, nós nos libertamos desses inimigos. E quando eles perdoam, eles vão entender que eles vão estar se libertando dessa ligação prejudicial que eles estão tendo com a gente e vão procurar um caminho de mais felicidade, né? Bom, então, se nós temos inimigos encarnados e desencarnados, principalmente, é porque nós somos espíritos não tão bonzinhos. Então, se não existissem homens maus na Terra, não existiriam maus espíritos ao redor dela. Isso que o Kardec está dizendo aqui. Por quê? Porque nós somos todos uma humanidade só. E nós vamos progredir todos juntos, os encarnados e os desencarnados. Por isso que nós temos que nos melhorar, em nos melhorando, nós estamos dando exemplo para que eles se melhorem também. Se nós rezamos por eles, isso facilita e a gente vai evoluindo aos poucos, todos juntos. Então, até aquele dia que não houver mais homens maus na Terra, então não haverá mais maus espíritos na Terra. Então, se devemos ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente devemos ter para com os desencarnados. E, muitas vezes, os desencarnados, eles só dependem de nós para eles mudarem o rumo da sua vida. Porque o desencarnado,
que fica estagnado naqueles pensamentos de ódio, de vingança, e não sai daquilo, ele precisa de luz, ele precisa da nossa oração, né? Então, é isso que nós podemos fazer por eles, orar para que eles, né, passem para uma outra vibração também. E só a caridade é que pode impedir esses maus espíritos a cumprir o seu intento, né? Porque o amor, a caridade, ele consegue tudo. E muitas vezes, né, existem histórias, romances psicografados que explicam detalhadamente como é que isso se dá, né? Como é que se pode converter um espírito que está lá renitente no mal a mudar de vida, né? E como se faz isso? Com amor, com caridade. Então, é assim que a máxima amai os vossos inimigos não deve ser entendida só no círculo da terra e só no momento presente, mas tudo se integra no universo, né? No universo, todos os seres são solidários. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, porque existe essa solidariedade entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Nós nos melhorando, nós vamos ajudar esses desencarnados a melhorarem também e vamos todos progredir juntos, né? O que está na frente dá a mão para o que está atrás e segura a mão do que está mais em cima. É assim que caminha a humanidade. E é por isso que Jesus pediu para que a gente amasse os nossos inimigos. E vai chegar uma época em que nós não vamos admitir que temos inimigos, né? Nós fizemos mal muitas vezes lá no passado, mas nós pedimos perdão pelo mal que nós fizemos, nós procuramos hoje reparar o mal que nós fizemos lá no passado e apagar um pouco de todo, né, de todo esse mal. Por isso que no Pai Nosso Jesus nos ensinou: livrai-nos do mal, o mal que está dentro de nós, né? Livrar o nosso interior do mal que habita ainda entre nós. E quando não houver mal no coração do encarnado, não haverá mais desencarnado preso a esse sentimento do mal.